Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Eu estou fazendo algumas reflexões na oração do Pai Nosso. Hoje eu quero falar com você sobre o peso da culpa. Estamos estudando, eu estou no terceiro momento da oração do Pai Nosso, né? Na verdade, é uma compreensão da oração do Pai Nosso. Nessa oração, Jesus oferece resposta para 4 grandes anseios do coração humano, do ser humano, que é a busca por significado, não é isso? A sede e o apelo pelos apetites também, as nossas necessidades, nós somos seres desejantes. Quando Jesus fala sobre o pão nosso de cada dia, ele não está falando de pão físico que sacia a nossa fome, porque ele é o pão vivo, ele está falando sobre os anseios da nossa alma. Hoje eu quero falar com você no versículo 12, um grande peso que carregamos na alma, que é o peso da culpa. Todos nós temos na vida, em algum momento mais ou menos real ou irreal, que é aquela culpa subjetiva, o peso esmagador da culpa. Essa necessidade humana, Jesus quer oferecer resposta nesse versículo. Qual é a resposta para o peso da culpa na nossa vida? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tenho no meu entendimento que todos nós carregamos o peso da culpa. Desde as culpas mais elementares, por exemplo, culpa que nós nutrimos contra nós mesmos. Por exemplo, por não conseguir às vezes honrar a nossa palavra, de não conseguir levar adiante os nossos intentos e projetos. Quantas vezes eu me senti culpado porque eu projetei uma coisa e não levei aquilo adiante? Não conseguimos cumprir os nossos votos, promessas, não só votos que fazemos para os outros, mas até as promessas que fazemos para nós mesmos. E nós falhamos e a nossa consciência nos acusa. Agora, graças a Deus que a nossa consciência nos acusa, né, gente? Bom, e nós temos o nosso peso da culpa. Não são raras as vezes que nos sentimos culpados, por exemplo, em relação às outras pessoas, ao próximo como cidadão, como cristão. É muito fácil falar que estamos devendo, né? Falar assim, puxa vida, eu estou em falta com isso, eu estou em falta. Não preciso nem argumentar. Se você é casado, amigo, de vez em quando a mulher buzina na nossa orelha e você fala, meu Deus, será que é isso mesmo, né? Se você é casado, ó, sua esposa, seus filhos, sua igreja, seu avô, patrão, governo, enfim, o que não falta é gente apontando o dedo pra gente, dizendo que nós estamos em falta. E não somente em falta no nosso mundo, né? E a gente é gente para nos cobrar, mais ou menos assim, você vai entender. Puxa vida, você não me ligou. Você sumiu, esperei você lá em casa, eu queria tanto estar mais perto de você. Falas que expressam amizade, mas no fundo são mesmo cobrança. Não bastasse a voz da consciência daqueles que querem o nosso mal e daqueles que querem o nosso bem. Então, e ainda tem a voz do diabo. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E aí você fala assim, nossa, e qual é a resposta, né? Eu poderia destacar 2 ou 3 aqui aspectos desse pedido de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vou destacar um, e quem sabe amanhã eu falo de outros aspectos. Bom, o aspecto é o seguinte, o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho do perdão. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho do perdão. A religião de Jesus não convida pessoas para que se tornem melhores. A religião de Jesus não convida as pessoas a se desenvolverem, a se aprimorar, né? Para que nós possamos sair gradativamente das trevas. Não. Jesus convida pessoas culpadas para lhes oferecer perdão. A religião de Jesus, a religião de Deus, é o evangelho do perdão. Não há base para um relacionamento com Deus com base na justiça retributiva. Na religião, no evangelho, não cabe a palavra do tipo eu mereço, eu não mereço. É graça.
Jesus nos oferece. Esse raciocínio é estranho à religião de Jesus. Eu mereço, eu não mereço. Pessoas que tentam se relacionar com Deus acreditando que poderiam fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, são iludidas. São pessoas iludidas. Paulo fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Isso cabe no espiritismo, em qualquer outra religião. Não, eu não faço para ser ou para ter. Eu faço porque eu sou. A religião de Jesus, o evangelho, descarta essa possibilidade. O evangelho diz para as pessoas que estão oprimidas, porque constantemente estão sob o peso do acusador, estão dizendo para si, eu não mereço, eu não mereço. O evangelho descarta essas pessoas, porque no evangelho não existe conceito de justiça retributiva. Né? Você ganha conforme seus méritos, você perde conforme os seus deméritos. Não funciona assim. No evangelho, você é simplesmente perdoado. Aquele que quer se aproximar de Jesus, baseado na justiça retributiva, fala sozinho, não fala com Deus, porque Deus não conversa nesses termos. Sabe como Deus nos humilha? Sabe como que Deus às vezes nos constrange, nos abençoando? Os momentos que eu tenho mais vergonha de mim é o momento em que Deus me abençoa, porque o nosso Deus é assim. Ele não humilha as pessoas pisando, ele humilha as pessoas sendo Deus. E ser Deus é graça, amor e misericórdia. Deus humilha as pessoas se mostrando como Deus cada vez maior, né? Deus insiste em nós. Né? Você é meu, eu te selei, eu te comprei, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós possamos nos apossar da graça redentora de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. E assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por que nós perdoamos os nossos devedores? Porque nós sabemos que nós não merecíamos nem o perdão de Deus. E Ele nos perdoa a si mesmo. A culpa, ela é algo bom. Porque é um sentimento na nossa alma que vem para a gente corrigir a rota. Agora, nós precisamos tomar cuidado com a culpa no aspecto. Existe uma culpa objetiva. O que é a culpa objetiva? É aquela culpa que em algumas situações na vida já tem até a punição clara diante do erro que você cometeu. Você passou o sinal fechado, existe uma multa para você. Você aconteceu alguma coisa. Até dentro da igreja, às vezes, existe as regras de disciplina, né? Para punir uma pessoa que está se desviando da rota ou que está fazendo uma coisa errada. Se a culpa objetiva... A culpa objetiva, você sabe por que você está sofrendo alguma coisa. Mas e como lidar com a culpa subjetiva? E a culpa subjetiva desproporcional? Sabe o que é a culpa subjetiva desproporcional? Você não consegue ir na formatura de um filho e a sua vida paralisa por causa daquilo e você carrega essa culpa por muitos anos. Você não precisa disso. Nós somos seres, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Porque os nossos pais não foram perfeitos e os nossos avós não foram perfeitos. Nós precisamos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Agora nós precisamos tomar cuidado com a culpa subjetiva desproporcional. Sabe, essa é um perigo. Porque a culpa subjetiva desproporcional é você matar alguém e não sentir nada. Aí você já está entregue totalmente à mão do Satanás lá, não sei o que é. Então, sabe aquelas culpas que a gente carrega de coisa que nem existe? Desproporcional? Não. Que nós possamos tomar posse dessa saída que Jesus nos oferece. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do perdão. Não dá para relacionar com Jesus nos termos de eu mereço, eu não mereço, méritos e deméritos. Jesus não conversa nesses termos. Jesus conversa no termo seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas.
que a culpa na nossa vida seja um sentimento que vem do Espírito Santo para a correção da nossa rota, dos nossos desvios. Mas que nós possamos viver com a culpa desproporcional, nos afastando de Deus. Porque Deus nos convida, com a sua graça, para descansar nele e perdoar, se sentir perdoado e perdoar as outras pessoas. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus não te ama mais ou menos se você subir um monte para orar. Deus te ama porque Ele é amor. Ele não tem amor. Deus abençoe e tenha uma ótima quarta-feira. Hoje eu extrapolei no meu horário aqui, galera. Um abraço.